Se tem um livro que me tirou completamente da zona de conforto, me fez gastar horas de estudo e reflexão, e fiz tantas anotações e me deixou completamente extasiada, gente, foi Reparação, do Ian McEwan. Eu peguei esse livro para ler depois de quase um ano de ter comprado ele, porque eu tenho muita dificuldade em ler esse tipo de livro. E eu queria trazer essa reflexão para o canal, porque é um livro que me tirou completamente do meu eixo. E eu quero trazer mais reflexões sobre livros que causam esse sentimento em mim, sobre a vontade mesmo de expressar e de falar e tentar trazer você para essa leitura também, mas sem spoilers, tá? Principalmente se houver algum spoiler em algum momento eu vou avisar, mas fique aqui comigo para refletir, porque tem muito mais a ver sobre a minha trajetória de superação do tema do que sobre entregar qualquer coisa que possa estragar a sua leitura, né? Sempre falo isso nas resenhas, que meu intuito é te incentivar a ler e não o contrário. E é isso, né? Vamos começar eu tentando organizar meus pensamentos aqui sobre como eu cheguei a essa leitura, o porquê que eu tive dificuldades em lê-la e o que me fez ficar completamente extasiada com o livro, né? Falando sobre o livro em si, Reparação é um livro que o título já me repelia, porque eu tenho muita dificuldade em lidar com histórias de injustiça. Quando você pensa na palavra, até em inglês, né, atonement, que foi lançado, esse livro foi lançado lá fora em 2001, chegou ao Brasil em 2002, depois teve mais de uma edição aqui, inclusive tem um livro com a edição do filme, que foi lançado em 2007, com a Keira, e um outro ator que eu gosto bastante também, vou deixar a capa para vocês. Esse filme eu assisti, porém eu tenho a impressão que eu assisti na época e eu dormi, porque ele há uma quebra muito grande de ambientação e narrativa, e tem uma parte bem descritiva sobre guerra, eu tenho dificuldade também sobre isso, e aí acho que a primeira parte é muito bonita e também muito fiel ao livro, e depois essa parte da guerra e mais pro final eles divergem, porém ao mesmo tempo eu sinto que é uma adaptação excelente, né? Eu reassisti para gravar esse vídeo e até para eu lembrar de como funciona essa narrativa tanto no filme quanto no livro, e são ambas espetaculares em seus jeitos de se comportar, tá bom? Mas falando sobre como eu cheguei ao livro, esse é um livro, gente, que é favorito de muitas pessoas que eu sigo, né? Da Mel Ferraz, da Tatiana Feltrin, da Manuela lá do Instagram. Eu já vi ele circulando também no TikTok e eu sempre tive medo de lê-lo. E embora eu admire muitas pessoas que eu citei, né, que gostam desse livro, eu tinha medo porque eu tenho receio sempre e aversão a finais tristes, a livros sobre injustiça. E isso ocorre aqui. Então foi um aprendizado para mim, porque não é que um livro vai ter um final triste, que a jornada dele vai ser ruim, sabe? Meu esposo sempre fala, você gosta de finais felizes, o filme pode ser o triste, o que for, mas você gosta de um final feliz, né? Eu senti esse baque também com A Baleia, que eu li no final do ano passado, que eu assisti no final do ano passado, A Substância, e tantos outros filmes / livros que tem final triste, eu não gosto muito. E também a questão da injustiça, né, de alguém cometer uma injustiça contra outra pessoa e talvez não há reparação. E aí tudo isso já me repelia o livro. Mas o ano passado, em maio do ano passado, eu comprei, porque eu falei, vou ler livros favoritos de pessoas favoritas, né, pessoas que produzem conteúdo que eu gosto bastante, e me desafiei a ler, porém fui postergando e só agora em janeiro resolvi pegar esse livro para ler, porque eu queria gravar um vlog
de leituras favoritas de outras pessoas, não vai dar certo, porque eu estou num ritmo muito mais lento de leitura, e esse aqui é o culpado desse mês. Eu fui muito além da leitura, eu fiz diversas anotações e pesquisas, li uma dissertação de mestrado. Então eu realmente imergi nessa leitura, né? Falando sobre vários pontos aqui, eu vou começar pelo próprio autor, né, que é o Ian. Ele é britânico, nasceu na Inglaterra em 1948 e ele tem cerca de 3 fases aí da sua escrita, tá, gente? Porque ele tem uma primeira fase muito sombria, muito voltada para o terror. Inclusive ele é roteirista e eu não sabia, mas ele criou um roteiro para um filme que eu acho maravilhoso, com Macaulay Culkin, que é o Anjo Malvado, o mesmo ator ali de Esqueceram de Mim. E esse filme é bem chocante, e ele que escreveu o roteiro. Então a primeira fase dele de escrita é muito macabra, e por esse motivo ele recebeu o apelido de Ian Macabre, que combina, que faz um trocadilho para o nome dele, que é Ian McEwan, né? Então Ian Macabre, ou Ian Macabro no Brasil. E esse livro não é dessa fase, ele é da segunda fase, que é uma fase aqui de psicológico, mexer com o psicológico, o interior dos personagens. Ele tem uma inspiração, inclusive, muito grande em Virginia Woolf aqui, mas não é um fluxo de consciência, é um outro tipo de abordagem, né? Ele fala muito sobre literatura do futuro, pelo olhar de uma escritora, que é a grande protagonista do livro. Mas essa questão do macabro está também presente em Reparação, achei super interessante. Na casa da família aqui, né, e que é uma mansão, que quase ganha vida. Também tem essa referência a um pântano que ele tem ali na propriedade da casa, a uma fonte. Tudo isso são águas paradas, águas profundas que escondem um segredo ou vários segredos de família, e outras tantas nuances, os terrores da guerra, que é muito bem detalhado aqui. Ele traz uma vivência do pai dele, que serviu na guerra e que participou de uma evacuação de Dunkerque. Ele vai trazer essa reflexão aqui também. Então, um livro que passeia por diversos temas, mas muito mais do que apenas narrar uma história, o livro vai brincar com a escrita. Então nós temos metalinguagem, metaficção, aí também tem uma história dentro de uma história, há um jogo de palavras e de narrativas que fazem o leitor ficar duvidando sobre a veracidade de parte ou do todo do livro. Então é um livro que mexe com muito mesmo com os nossos sentimentos, né? E já dizendo que quero ler outros livros do autor, porém tem pouquíssimos publicados no Brasil. Ele não tem uma obra tão vasta, mas ele está quase num nível de canônico. Ele já está num nível, assim, gente, de um clássico anunciado, esse livro. Por quê? Há vários e vários estudos sobre reparação lá fora. Aqui no Brasil tem uma pesquisadora, que é a Lígia Ribeiro do Nascimento, foi a tese dela, inclusive, que eu li. A tese dela se intitula como Reparação por meio da escrita, a adaptação da metaficção em Atonement, de Ian McEwan, para o cinema. Então ela vai falar tanto da obra do livro quanto do filme, nesse apontamento, nessa dissertação de mestrado. Vou deixar o link para vocês, porque é um texto público, e ela vai descrever o que é metalinguagem, o que é metaficção, utilizando de outros autores para embasamento. Eu amo fazer esse tipo de leitura, porque artigo é uma coisa, artigos e dissertações são textos que eu leio no meu dia a dia como professora.
Mas é interessantíssimo, recomendo vocês conhecerem essa pesquisadora, que é uma das, não poucas, mas que tem um material robusto sobre a obra aqui no Brasil. Mesmo que lá fora, esse é um livro muito conhecido e muito estudado. E quando a gente tem o livro indo para estudo na academia, significa muito provavelmente que ele se tornará um clássico. Ele tem 24 anos, né, de sua publicação, mas ele já apresenta vários pontos de atemporalidade, tá? Mesmo porque a história, embora se passa na Segunda Guerra Mundial, em muitos momentos ela tem essa questão do tempo quase como estático e relativo. E sobre pontos de vista, uma mesma cena vai ser mostrada em diversos pontos de vista por mais de um personagem, e isso mostra também dificuldades de comunicação, erros de interpretação, e o erro de interpretação é um grande ponto aqui para se cometer um crime, tá? Porque há um crime aqui que vai culminar nesse título. Aqui nós temos uma família, a família Tales, tá? Vou deixar aqui para vocês. E essa família é composta pelo senhor Tales, que ele é ausente, ele trabalha ali num órgão público, acho que ele trabalha no tribunal, e ele se esconde no trabalho para não ter que lidar com a esposa. Basicamente, eles estão passando por uma crise, e isso fica muito subjetivo, tá? E a mãe, que é a Emily, na verdade, ela não é chamada de mãe por nenhum dos seus filhos, que são 3. Eles têm um distanciamento dela justamente porque ela não foi uma mãe presente, ela vive com enxaqueca, escondida no quarto, imersa a uma nuvem de remédios e um sono, né? Aí nós temos o filho mais velho, que é o Leon, e que ele já se formou, ele saiu de casa, começou a trilhar seu próprio caminho por conta própria, não aceitando ali a ajuda financeira do pai, de influência também. E isso é importante para a história porque o senhor Tales é um homem muito rico, a família ali vive numa mansão, numa propriedade enorme, né? Dispõe de empregados, e eles vão, nesse momento da história aqui, eles estão passando por um dia, que é um dia bem fatídico, tá? Do início ao fim, porque em 1935 a gente sabe que estão vivendo um dos piores, mais quentes verões da Inglaterra. E aí, como eu disse, né, tem o Sr. Tales, a sua esposa Emily, o filho mais velho Leon, a filha do meio, que é a Cecília, que é uma grande figura aqui, de uma mulher jovem, tentando descobrir o seu eu no mundo, e também sendo privilegiada, ela pôde ir a Cambridge cursar a faculdade, né? Porém, ela volta a ser um diploma porque as mulheres naquela época não recebiam o mesmo diploma, a mesma formação dos homens, tá? E temos a mais nova, que é meio que uma filha ali temporânea, porque ela nasce muito depois. Ela tem ali seus 13 anos, que é a Bryony. Eu considero a Bryony como a grande protagonista da história. O capítulo 1 começa com a descrição dela e com seus pensamentos sobre escrita. Então, é no capítulo 1 que a gente vê muita metalinguagem. E por fim, gente, a gente tem um rapaz que é meio que um irmão de criação dessa família, mas ele tá, ao mesmo tempo que ele é muito próximo, ele é afastado porque ele é filho da empregada, né? A mãe do Rob, né? O Rob, que é esse rapaz, ele é criado por uma mãe solo que chegou a essa propriedade sem nenhuma perspectiva de vida ou de como criar seu filho. Ela é casada, mas o marido simplesmente sumiu, então ela cria o filho como mãe solteira, e essa família
vendo essa mulher tão guerreira, batalhadora, trabalhando ali, se tornando uma pessoa de confiança, cede uma parte daquela propriedade, com uma casa para ela morar. Eventualmente ela vai ganhar a escritura desse pedaço de terra, mas ela continua trabalhando para essa família Tales. Esses são os grandes nomes aqui. Eu esqueci de pontuar algo no vídeo, gente, que faz todo sentido para a obra e muito importante, porque o Rob Turner, ele vai ter seus estudos custeados pelo pai da Cecília, e isso é uma questão, tá? Aqui na página 30, ela está pensando, mas seu amigo de infância e colega de faculdade, Rob Turner, estava lá, ajoelhado, arrancando ervas daninhas junto a uma sebe, e ela não queria conversar com ele, pelo menos não naquele momento. Desde que ele chegara à jardinagem, era a sua penúltima mania. A última era a ideia de fazer medicina, o que, após a obtenção de um diploma em literatura, parecia um tanto pretensioso e presunçoso também, já que era o pai dela que teria de pagar. Eu lembrei o nome do pai da Cecília, é Jack Tales. Ele trabalha no Ministério da Guerra e tem um cargo muito importante ali pro governo britânico, tá? Acho que isso é importante também pontuar aqui. Outros dois pontos que eu preciso ressaltar, gente, é que a narrativa é em terceira pessoa, mas ela é completamente contaminada pelos pensamentos daquele personagem que está narrando aquele capítulo, né? Mesmo que indiretamente. Aqui no capítulo 6, sem dar spoilers, a Emily, que é a mãe ali, ela vai refletir muito sobre a casa, sobre os barulhos da casa, porque ela tenta acompanhar essa família, mesmo que dentro do quarto, só ouvindo os sons. E aqui nesse capítulo, gente, ela vai deixar claro quanto ela se ressente do marido ter apoiado o Rob em seus estudos, tá? Ela sente que ele tirou algo dos próprios filhos para fornecer ao Rob, e isso reflete uma criação, tá? Porque é uma criação ali mais patriarcal. Esse abismo social vai ser muito importante para a história, para a narrativa, né? Já que o Rob é filho da empregada e ele vai sofrer muitos preconceitos, assim como uma pessoa de alta classe que aparece aqui na narrativa é livre de preconceitos justamente por ser da alta classe. Que ela tem um estilo tradicional, ela também acha uma perca de tempo a Cecília ter ido estudar, mesmo porque ela não conseguiu um diploma. E ao longo do livro a gente percebe que a Bryony, ela reflete isso também, essa criação da mãe, tá? Porque ela vai ter um estilo muito conservador, ela é muito organizada, o seu quarto é o único organizado da casa, e a gente percebe que ela tem um pensamento bastante conservador, contrário ao divórcio. Ela quer casamentos tradicionais em suas obras, e esse ponto é importante para compreender quando ela comete o crime, tá? Eu fico falando isso porque o autor também ele fica nos preparando. Eu acho muito interessante aqui na página 56, quando, pelo ponto de vista da Bryony, a gente tem essa frase: agora não restava nada da cena muda ocorrida junto à fonte, senão o que sobreviveu na memória, em 3 lembranças separadas que se sobrepunham, né? Que é as lembranças da Cecília, do Rob e da Bryony, que também vê essa cena da fonte. A verdade se tornara tão espectral quanto a invenção. E aqui eu escrevi, né, algumas sugestões para o futuro. Então ele está o tempo todo nos preparando para algo que vai acontecer. Isso é muito genial da parte do autor, desde o início entregando muita coisa para nós, inclusive, gente, na própria epígrafe, que vai citar um livro da Jane Austen, que é a Abadia de Northanger,
que ele vai trazer um recorte dessa personagem da Jane Austen que vai refletir muito a atitude da Bryony. Então, desde o início, o autor, ele não é inocente, ele traz muitas referências. Nessa tarde, o Leon, ele trouxe um amigo, que é o Marshall, que é um herdeiro e também está com uma empresa de chocolates que pretende fornecer chocolates para uma guerra iminente. Ao longo da história, a gente também conhece a irmã, né, da Cecília, não, da Emily, que é Hermione. Achei esse nome interessantíssimo. Ela não aparece na história, mas ela é um personagem muito citado ali pela Emily no capítulo que ela está refletindo, tá? E ela tem 3 filhos. Tá acontecendo um divórcio, que é um escândalo ali, né? Ela largou o marido para ficar com o amante. Isso em 1935 é algo extraordinário, chegou a sair no jornal, tá? E por conta de ela estar viajando com o amante, ela simplesmente manda os 3 filhos para a mansão da irmã, né, da Emily, passar ali uma temporada com eles. Então a família está recebendo essas 3 crianças, né? Uma é adolescente e 2 gêmeos. Essas crianças vão contribuir para um crime que vai acontecer ali nessa data, nesse dia fatídico, que vai sendo construído muito aos poucos até culminar em uma grande tragédia, tá? Toda essa descrição que eu tô falando, gente, ocorre no primeiro capítulo. E aqui, né, essas 3 crianças é o Pierrot e o Jackson, que são irmãos gêmeos, né, tem 9 anos, e a Lola, que é uma adolescente que já quer ter uma aparência mais velha. Ela tem 15 anos aqui na história. E a Bryony olha para ela com muita desconfiança e até um pouco de inveja, porque a Bryony se sente muito criança perto dela, que além de ser 2 anos mais velha, também está se caracterizando como uma mocinha. A Lola representa uma imagem da mãe, né? Da mãe Hermione, que cometeu um ato muito questionável, muito criticado pela família. Então a Emily tem um olhar meio com a Lola, ela vê a irmã nessa filha, e isso é uma questão que vai ser abordada aos poucos aqui, tá? Mas o início do capítulo, gente, já começa com a metalinguagem, conta a Bryony que escreveu uma peça de teatro. Ela já aqui vai contando a sua própria trajetória, refletindo, porque ela escreve aqui, né, a Anabela está em perigo. É uma peça que você sente uma inspiração em Shakespeare, tá? Então tem uma alusão a Shakespeare muito sutil. Só que ela precisa de atores, uma peça precisa de um trabalho em equipe. E ela vai sentir dificuldades com isso, porque ela não considera os primos que acabaram de chegar aptos para serem atores dessa peça, tá? É um assunto bem interessante. A função da metalinguagem, gente, ela está muito presente aqui nas páginas 15 e 16, tá? Porque ela vai refletir sobre como a história que ela conta ganha vida e como na história ela pode escrever o que quiser. Aqui na página 15, 16, quer dizer, ela escreve assim, ó: agora já havia deslanchado e também encontrava satisfação em outros níveis. Escrever histórias não apenas envolvia o segredo, como também lhe proporcionava todos os prazeres das miniaturização. Era possível criar todo o mundo em 5 páginas, um mundo que dava mais prazer que uma fazenda em miniatura. Então ela faz uma alusão, né, uma comparação, que é uma menina de 13 anos que prefere criar histórias do que brincar com brinquedos, né? Essa é uma parte da metalinguagem, né, sobre a língua sendo tratada como um personagem também, quase, né? Em relação à metaficção, né? O que é metaficção e metalinguagem, né? Aqui eu anotei
dizeres da própria Lígia, tá, gente? A metalinguagem trata de temas concernentes à própria língua, né? Utilizando-se dela mesma, como indica o prefixo meta. E a metaficção, gente, trata da ficção por meio da própria ficção. Fazendo uma reflexão sobre metaficção com metalinguagem e referenciando a metafísica, é uma análise, sabe, sobre o prefixo meta, no que concerne a metafísica, pode ser tanto depois da física como além da física. E dessa forma, né, o autor aqui, que é o Bernardo Reflete, citado pela Lígia em sua dissertação, estende-se tal língua para a metaficção, podemos compreendê-la como parte do espectro do além-objeto, ou seja, ela versa sobre a ficção, além da ficção e por meio dela. Então não é só além, é por meio da ficção. Por que isso é tão importante? Porque, gente, a gente tem que ter isso em mente para conseguir compreender a história no final. Vai ter muita metaficção mais no final do livro, eu não posso falar o que é, porque senão estragaria a experiência de leitura de vocês. Mas na página 51 tem assim, ó: na história era só querer, era só escrever e ter um mundo inteiro. Numa peça era necessário utilizar o que estava disponível. Não havia cavalos, não havia ruas, não havia mar, não havia cortina. Agora que era tarde demais, a ideia lhe parecera óbvia. Uma história era uma forma de telepatia. E nesse primeiro capítulo, a Bryony está contando ali, refletindo sobre como ela criou uma peça de teatro para ensinar para o irmão que chegou após anos fora. E ela vê que ele trouxe um amigo e ela queria impressionar esse irmão e talvez por intermédio também um amigo. Ela quer se destacar em relação a Cecília porque ela acha que a Cecília é uma pessoa muito interessante e que ela e a Bryony em si é uma pessoa mais apagada, né, sem tantos elementos diferentes. Ela se frustra logo de início porque ela, numa peça de teatro, ela precisa de atores e os que ela tem disponível não estão à altura do seu texto, e ela tem um sentimento ali de aversão ao Robbie que vai se acentuar quando ela presencia uma certa cena numa fonte, né? A cena da fonte é uma das cenas mais lindas que eu já li e também de tensão sexual entre dois personagens, a Cecília e o Robbie, que cresceram juntos e que se reencontram ali nesse dia, né? Nessa tarde, em um momento onde eles estão dialogando sobre literatura, sobre livros, e tem aqui uma diferença de reflexão sobre dois autores, que é o Richardson e o Fielding. E a Cecília está lendo Clarissa, que é do Richardson, e ela está refletindo muita coisa com essa leitura. Em contrapartida, o Robbie percebe que eles têm alguns pensamentos divergentes, tá? Eles foram para a mesma universidade, mas lá ela ignorou ele por 3 anos e a gente não está entendendo bem o que acontece, porque eles se afastaram, se eles eram amigos inseparáveis de infância, mas há um momento que vai avançando a história. Nesses 2, 3 primeiros capítulos, a gente compreende que há um distanciamento devido à classe social, devido a erros de interpretação ali no diálogo, e essa cena da fonte só acentua a sensação de tensão sexual entre esses dois personagens. O fato dessa cena ocorrer numa fonte, que é água parada, que tem essa coisa de sombrio. Durante a conversa, ela quebra, né, os dois ali, puxa um vaso, que é um vaso ancestral, relíquia de um tio, que é um vaso que sobreviveu a uma guerra, e ela está enchendo o vaso de água para colocar flores para o Marshall, né, que é esse visitante, e o vaso vai se espatifar, gente. E é uma cena que mostra também
um prelúdio de algo que vai acontecer de ruim, né? O Vaz sobreviveu a uma guerra, mas não vai sobreviver. A Cecília, que é uma Thalles, não vai sobreviver aos acontecimentos dessa família. Bom, alguma coisa vai acontecer, tá? A gente percebe que a Cecília e o Robert estão num momento aí de tensão. Ele é convidado para o jantar à noite. Nesse jantar, algumas coisas vão acontecer. E tudo isso vai culminar em um crime que a Bryony vai cometer. E o livro é ela tentando reparar esse erro. E o que acontece, eu não vou dizer para vocês lerem, mas que livro bom, né? Falando sobre a guerra, eu tenho muita dificuldade de ler sobre guerra. A segunda parte do livro é o Robbie indo para a guerra, tá? E é uma parte muito pesada, mas o autor já deu entrevistas, né, comentando que ele precisava descrever a guerra com muita veracidade para as pessoas entenderem o quanto foi terrível o Robbie ir para a guerra. E o porquê dele ir para a guerra é significativo para a história, é um ponto a mais a ser refletido aqui, né? Essa evacuação de Dunkerque, que é muito citada aqui na página 229, é uma evacuação que ocorreu ali entre 26/5 e 4/6 de 1940, né? E o Robbie, a gente começa a acompanhar ele nesses últimos momentos da guerra. Ele já passou por muita coisa e ele tem uma reflexão belíssima sobre a guerra aqui, tá? E quando ele vai refletindo e falando sobre esses momentos, eu nem sabia dessa evacuação e fiquei conhecendo um pouco. Também tem uma vivência ali, tanto da Bryony como da Cecília como enfermeiras, os horrores da guerra pelo olhar de um hospital, né? E é muito, muito visceral, como há umas reflexões aqui sobre esse livro, nessa parte da guerra, né? Há um desconforto lendo a história em todos os momentos. Eu tive muita dificuldade de chegar no final e descobrir o que eu já sabia no início, sobre finais tristes, mas ao mesmo tempo, lendo o livro, toda a jornada, toda a descoberta, toda a beleza da escrita do Ian me fez chegar ao final muito feliz por ter enfrentado essa história, né? Eu acho que eu aprendi muito mesmo, né? E eu gosto de livros dentro de livros, eu gosto de a gente descobrir que, embora, os capítulos sejam narrados em terceira pessoa, nós vamos acompanhar o ponto de vista primeiro da Bryony, depois da Cecília, depois do Robbie, vai ter da Emily também. A Cecília, a Bryony e o Robbie têm uma visão diferente do que acontece na cena da fonte, e alguns outros pontos de vista em relação a uma cena de uma biblioteca, né, uma relação que está acontecendo, florando ali entre a Cecília e o Robbie. E a Bryony, por ser uma criança criada num ambiente muito fechado, de muito preconceito, de muita recato em relação ao papel da mulher, ela interpreta algumas cenas de forma muito errônea, né? Isso vai influenciar o julgamento dela mais tarde nesse mesmo dia. Aí nós temos vários outros pontos sendo abordados aqui. Eu acho que é um livro que, se eu fosse falar, eu ficaria horas falando sobre reparação, sobre a escrita do autor, sobre o quanto esse livro mexeu comigo, mas vou encerrar aqui. Se você quiser saber mais, querer conversar comigo mais, se você leu esse livro, ficou algumas pontas soltas, não compreendeu o final, quer refletir, vem conversar comigo no privado. Eu também deixo novamente a indicação da dissertação de mestrado da Lígia, maravilhosa. E fica aqui a minha recomendação para esse livro, para ler esse livro. Eu acho que é tão bom quando a gente descobre que um autor conseguiu trabalhar metalinguagem, metaficção, sem tornar a leitura sobre escrita, porque ele consegue fazer isso sem estragar a magia do livro.
e a gente fica com uma jornada maravilhosa. E mesmo sendo um livro que tinha tudo para eu odiar, eu chorei realmente muito, eu odiei Bryony com todas as minhas forças. Mas é um livro que é tão bem escrito que eu fiquei fascinada por odiar alguém. Tem um momento aqui, gente, sobre a espera, sobre o peso da espera, que é tão bonito, porque eu acho que a espera tem um pouco de reparação de esperar, uma reparação de esperar algo bom acontecer, que é na página 303. Nossa, eu posso ficar citando várias, né? Esperar era uma palavra pesada. Ele sentia a pressão dela, pesada como um capote. Todos naquele porão estavam esperando, todos na praia. Ela estava esperando sim, mas e daí? Tentou fazer com que a voz dela pronunciasse aquelas palavras, porém só ouvia sua própria voz, um pouco mais baixo que as batidas de seu coração. Então eu senti que eu fiquei esperando muito por um final que fosse agradável a mim. Não foi o final que eu queria, mas que jornada. Então, se você chegou ao final desse vídeo, esse é um livro da minha vida. Eu acho que vai ser um dos favoritos. Talvez um dia eu grave essa lista aqui para vocês sobre favoritos da vida, porque é um livro que provavelmente eu vou reler e que me marcou. E fica aqui a indicação, esperando que eu tenha feito uma reflexão que faça sentido, eu não sei. Eu tô muito reflexiva sobre esse livro, tentei organizar os pensamentos e mesmo assim não saiu como eu esperava. Mas obrigada por assistir até o final. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!